Quando hablamos sobre plantas, nosotros siempre pensamos en esos seres divinos que nos dan alimento, alimentan a nuestros polinizadores, ricos aromas y mucha alegría con todas sus flores. Pero lo que nosotros no pensamos es que muchas veces esas plantas pueden ser muy peligrosas y hasta pueden matar. Ellas no son tan indefensas y eso puede tener grandes consecuencias para los seres humanos y otros animales. Por eso hoy, en este video, yo voy a hablar un poquito sobre algunas de las más maldosas plantas que nosotros podemos tener alrededor de nosotros. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi jardín en el desierto, el primer del invierno de 2024. Felicitaciones a todos, espero que disfruten en el hemisferio sur ahora el invierno y el verano en el hemisferio norte. Ojalá que esas temporadas no sean tan extremas para nosotros. Bien, hoy nosotros vamos a hablar, obviamente, sobre plantas, pero algunas en especial. Nosotros siempre hablamos sobre esas plantas bondadosas que nos dan mucho alimento en nuestros huertos, que dan muchas floraciones, ayudan a nuestros polinizadores y nos trae alegría a nuestras vidas. Pero hay algunas de ellas que no siguen tanto essa filosofia tranquilita e sim seguem mais o ojo por ojo, diente por diente, ou quizás hoja por hoja, planta por planta. Estou falando dessas plantas que são muito tóxicas. Há muitas que nós podríamos falar, mas eu vou falar mais sobre as alergênicas por contacto. Se nós pensamos em todas essas plantas que não podem ser consumidas e são tóxicas, então quando consumidas e digeridas, nós falaríamos de muitas outras. Mas eu me vou enfocar nessas que nós nem necessitamos levar hasta nossos olhos ou hasta nossa boca para que nós tenhamos graves consequências. E muitas delas não é solamente por el toque, solamente estando cerca de ellas, nosotros ya vamos a tener mucha irritación y muchos otros síntomas que nos pueden llevar hasta el hospital. E é por isso que estou fazendo esse vídeo para vocês, porque nas últimas semanas quem me segue por Instagram percebeu que eu tive uma reação alérgica muito grave e tive que ir ao hospital, levar injeções e graças a Deus me recuperei sem nenhum outro problema, pero porque eu actuei rápido e consegui então identificar qual foi essa planta que me atacou. Então, hoje vamos falar sobre 5 plantas generales, então não só plantas, pero 5 famílias grandes de plantas que nós temos que ter muito cuidado al chegar cerca de ellas, al pensar em plantar cerca de nossas casas e também saber se nós temos alergias ou não. Então, vamos dar uma volta acá por la chacra e vocês vão conhecer algumas delas. Bien, antes de empezar a pasar la primera plantita que nosotros vamos ver acá, que puede ser muy peligrosa, les quiero explicar entonces por qué nosotros vamos a tener esas reacciones cuando nosotros nos acercamos, tenemos contacto con esas plantas. Y eso sería entonces nuevamente por aquel gran tema que me encanta, que serían los metabólitos secundarios. Para conseguir principalmente defender-se da herbivoria, essas plantas conseguem produzir então diferentes toxinas, compostos químicos que conseguem então impedir que os animais cheguem cerca de elas, se alimentem ou também que las derrumbem, como por exemplo nós temos, não sei, os elefantes aí em África que costumam então derrumbar os árvores para alimentar-se de eles. Essas plantas produzem então toxinas para impedir que eles não cheguem cerca ou se chegam a consumir que eles parem essa herbivoria ou que posteriormente se recuerdem do dolor que foi ocasionado por essa herbivoria e não ataquem novamente essa classe de plantas. Yeah? Ou seja, que são compostos secundários criados por la planta para impedir a herbivoria. Eles não são malas por si só, yeah? Eles estão tentando defender-se de depredadores. E algumas delas que são muito comuns acá em Sudamérica, são oriundas de acá, mas hoje em dia também há muitas em outras regiões, como principalmente
Europa son los esquinos, también conocidas como molle, aroeira, entre otros nombres. El más común creo que aroeira é el utilizado en Paraguay, Uruguay, Brasil, también en Argentina y en Chile nosotros vamos a conocer un poquito más como molle. Nosotros tenemos dos variedades, dos especies de ese género esquinos. Sería el terebintifolios y el esquinos molle. Esse é o terebintifolios. Nosotros podemos ver entonces hojas compuestas, bien oscuras, con nervaciones más claras, hojas compuestas, ¿no? Como nosotros podemos ver acá. Essa não tenho tanta medo, sei que puedo mostrar mais de cerca para vocês. E a molle vai se diferenciar porque ela parece um chorão. É uma planta que vai ter então as ramas muito mais pendentes, podendo chegar até o suelo. Essas plantas são muito boas porque ajudam a recuperar suelos degradados, aguentam solos arenosos, arciosos, com pouca matéria orgânica, com sequia e também suelos um pouquinho mais anegados, ou seja, que são muito boas então para a recuperação do suelo e criação então de matéria orgânica. Pero essa planta pode ocasionar grandes alergias por dermatite, por contacto em las personas. Ustedes também podem recordar essa planta por causa de seus frutos, que são de coloração mais rojiza, também pode ser como rosado e dá então em inflorações várias frutas no mesmo local. Vou deixar uma foto de elas acá e elas também podem ser substitutas para a pimenta, pero quem tem alergia à pimenta tampouco vai poder consumir ela. Pero bien, que sintomas nós vamos a poder ver e como vai actuar essa planta? Principalmente a pior alergia vai ser na época de floração, porque sua flor tem um pólen então que vai conter essas substâncias que vão causar bastante irritação. Os sintomas então vai ser uma fitodermatite. Nós vamos poder ver então que nossa pele vai quedar rojiza, vai quedar elevada e se nós temos muita alergia, essa pele também vai começar a quedar cheia de ampolhas que podem romper-se, liberando bastante pus e podendo então causar então uma entrada de bactérias, ocasionando então uma infecção. Assim que ela deve ser tratada muito rapidamente. Também uma forma que muitas pessoas têm intoxicação e alergia a essa planta é quando se vai fazer a poda ou cortar uma, porque sua madeira também tem muita produção desses aceites que vão dar alergia. Assim que tenham muito cuidado quando vão fazer a poda dessa planta, bem como em sua época de floração, que empieza em novembro e vai até março, mais ou menos acá em América do Sul, que seria então na época de verano. Meu papá também é super alérgico a essa planta e outro sintoma que ele tem também, então na época de floração, ele vai então respirar esse pólen contendo substâncias tóxicas que vão fazer então com que sua garganta se enche e também vamos a poder ver bem característico dessa alergia dessa planta, que os olhos também quedam muito entumecidos. Para que nós consigamos então bajar um pouquinho os sintomas, nós podemos fazer compressas então com água fria para que baje então a inflamação. E também nós podemos limpar a zona deixando uma água corrente, pero sem resfregar, porque isso vai aumentar mais aún a alergia. E aunque essa planta nos pode dar um pouquinho de medo ao tê-la em casa, nem todos são alérgicos. Essa eu não tenho nenhum problema, eu posso ter contato, já he trabalhado muito com ela, porque ela é muito boa. Seus frutos alimentam muitos tipos de aves e sua floração é 100% melífera. É muito boa para nossas abejas que produzem miel. Pero como ela é muito consumida por diferentes animais, ela também é super invasora. Então, em vários países onde ela não é originária, como por exemplo Estados Unidos, já estão impedindo o plantio desse árvore porque ele pode ser muito invasivo. Pero em los locais onde nós temos ela comumente, como toda a América do Sul, eu super recomendo que la plantem se vocês não apresentam alergia a ela. E também no caso de minha família cá, por exemplo, eu plantei então para detrás de minha casa, onde eu sei que meu papá que é alérgico não vai ter contato com ela, assim eu consigo alimentar minhas abejas, os animais, sem ter um impacto negativo em minha família. Outra planta que é muito utilizada na arborização das cidades e também de parques é a plataneira. Esse árvore que pode chegar até 30 metros de altura,
com troncos muito gruesos e hojas palmadas, que nessa época agora já está caduco, porque é uma planta então que perde as hojas em inverno, mas nas estações então mais otoñales, sua coloração varia do amarillo hasta el rojo, dando tonos muito especiais a los otoños alrededor del mundo. Acá não é uma planta nativa, pero nós podemos ver em qualquer cidade, principalmente em las zonas subtropicales e templadas, porque essa planta aguenta muito temperaturas negativas. Outra característica desse árvore também é seus frutos, que são pequenas pelotas esféricas que quedam colgando do árvore e quando caem, eles liberam bastante pelitos, tricomas que também vão ser a causa de muitas alergias. Además, em suas hojas também ele vai ter esses tricomas que são alergênicos e na época de floração les encargo porque muitas pessoas têm muita alergia e podem até confundir com a asma. São problemas mais respiratórios. E então sua floração vai iniciar ao início da primavera. Agora, com o calentamento global, nós temos um período mais prolongado de inflorescência e isso é pior aún para quem tem então esse tipo de alergia. Essas plantas produzem muito pólen. Podem ter mais de 143 mil milhões de granos de pólen sendo então criados a cada temporada. Esse é muito pólen e com muito menos pólen no aire que isso, nós já vamos ter esses problemas respiratórios que aparecem muito rapidamente em la floração. Os sintomas então são rinite, conjuntivitis, princípios de asma que podem ser hasta uma asma que perdura então depois da estação e vai ser muito confundida então com essa enfermidade. E además, as pessoas que têm essa alergia à la plataneira também podem apresentar alergia a outras coisas, como kiwi, manzano, melocotão, também nueces e almendras. Eles têm o mesmo princípio ativo, ou seja, que se vocês têm alergia a um desses alimentos, é melhor que vocês não se acerquem então em primavera a esses árvores e tampouco plantem em sua propriedade. São árvores lindos, pero, por exemplo, acá eu não tenho nenhum, porque não tem tantos benefícios à natureza e também é um árvore exótico. Pero essa é uma bomba que as pessoas aún continuam plantando em nossas cidades e traz muitos problemas à população. E também há estudos que mostram que as pessoas que apresentam alergia a essa planta estão aumentando. Em los anos 70, mais ou menos, eram 8% da população, pero hoje em dia já são mais de 30% da população que apresenta essa alergia, que deixa a nós então com uma sensação péssima, pode dar hasta fiebre nessas estações primaverales, onde essas plantas começam a echar pólen. Bem, e se nós vamos falar em plantas que tentam impedir a herbivoria de las piores formas possíveis, ocasionando muito dolor ao ser humano, nós não podemos não falar de las ortigas. Essa é uma classe de plantas que está alrededor de todo o mundo, tem muitos estilos e formas, pero todas elas têm em comum umas infecções que são quase letais, de tão dolorosas que são para os seres humanos. Essas plantas então têm tricomas por diferentes partes da planta, principalmente em la parte de abaixo de las hojas, que conseguem de uma forma muito eficiente injetar ácido fórmico, histamina e várias outras substâncias abaixo de nossa pele, fazendo com que nós tenhamos erupções cutâneas que podem ser muito dolorosas, criando então ronchas rojas elevadas que podem sair prurido, ocasionar então grandes dolores. Pero para nosso bem, essas plantas então vão ocasionar esses sintomas por solamente alguns minutos a horas e depois eles vão sair de essa região. Pero además então de ter esse ácido fórmico e histaminas em grande concentração, fazendo com que nós tenhamos grandes reações alérgicas, essas plantas também podem ser consumidas. Têm uma grande porcentagem de vitaminas e também proteína, sendo então integrado em la alimentação, tanto em forma de ensopados, de tés
Y también nosotros podemos comer su hoja como si fuera como una espinaca o una calle. Hasta la llaman de calle brasileña porque acá se consumía bastante. Pero por causa del miedo en la cosecha de ella, nosotros no nos atrevemos tanto, pero es muy buena y muy recomendada. Esa planta consigue curar o por lo menos apaciguar síntomas de artritis, reumatismo, problemas circulatorios, tiene grandes funciones medicinales para nosotros. La forma que nosotros más conocemos es la ortiga dioica, que es aquella muy presente y nativa de las regiones europeas. La ortiga dioica no crece tanto, las hojas son bien más chicas y también va a ocasionar entonces grande ardencia si nosotros tocamos. Voy a dejar la imagen de ella acá. Pero acá en América del Sur nosotros tenemos otras que no solo son del género urtica, pero también son consideradas del género urera, como la ortiga brava, como nosotros vemos acá. Todo mundo tiene miedo de esa planta porque el dolor es bien intenso, pero nosotros podemos reconocer ciertas cosas para no sufrir tanto con ellas. Primeramente, esse tipo de ortiga, entonces, é de um porte arbustivo, pode ter um tronco bem grueso, tem hojas bem grandes, simples, serradas e com muitos espinos em todo o pecíolo e também no tronco principal. Ela é muito ardida, mas se nós tocamos ela em la parte superior, nós não vamos a ter nenhum problema. Acá nós não vamos a tener entonces esas reacciones, pero en la parte inferior de la hoja, ahí está el problema. Yo voy a hacer algo que no recomiendo hacer en casa porque es muy dolorido, pero como yo sé que van a ser solamente 1 a 10 minutos que voy a sufrir con ella, yo voy a hacer para que ustedes perciban lo cuán violenta y rápidamente actúa en nuestro organismo. Acá ustedes pueden ver que arriba nosotros no vamos a tener ningún síntoma, pero se nós venimos abaixo e miramos mais de cerca, nós vemos que há muitas pequenas micro agujas então que vão injetar o veneno. Acá vocês podem ver, minha pele então não tem nada, pero acá me injectei uma e nós já podemos ver então como a roncha empieza a elevar-se. É muito rápido, uma me agarrou acá em la mano também, e nós podemos ver como já empieza a quedar então rojo, e rapidamente então a piel empieza a elevar-se. Pero ao mesmo tempo que é um dolor intenso, dá uma sensação de frio, quedamos com os pelos eriçados, vocês podem ver, estou eriçada acá. Nós sabemos que não vai perdurar muito tempo. Há muitas pessoas que sofrem com reumatismo, muitos dolores entonces en las articulaciones e agarram essa planta e se azotam. É um dolor muito intenso, pero isso ajuda muito entonces en la circulação del sangre e ajuda entonces a reactivar essas zonas que estão perdendo mobilidade. É uma planta muito terapêutica e há muitos efeitos positivos que nós podemos sacar de ella. E como essas plantas possuem muito ácido fórmico e outras substâncias, ela é muito rica em compostos nitrogenados, fazendo assim que seja muito utilizada como abono para nossos cultivos no huerto. Se agarramos essa planta, la utilizamos em forma de purines, deixando ela remojar e fermentar em água, nós podemos utilizar depois esse líquido para abonar ricamente em nitrógeno nossas plantas no huerto. Não se assustem se vocês são picados por essa planta, acalmem-se, respirem fundo e em pouco tempo isso vai passar. Também passar água fria no local de picação vai ajudar muito, pero por favor não se rasquem porque isso pode empeorar bastante a situação. Bien, e há mais tipo de planta que nós temos que ter muito cuidado, que tem outro mecanismo de defesa. Em realidade não é uma planta, são várias famílias que possuem o mesmo mecanismo, que seria o látex. Principalmente, nós encontramos ele em las eufórbias, que seriam várias plantas como a coroa de Cristo, a flor de Navidad, o cacto monstro. São várias espécies de suculentas que
tienen entonces ese mecanismo y también podemos encontrarlos en todos los tipos de higuera como esa que nosotros podemos ver acá atrás, que es una higuera estranguladora y empieza a crecer entonces en ramas de otras plantas, empieza a echar las raíces que van hacia el suelo y acaba entonces estrangulando, matando el árbol principal. Pero todas essas plantas, se nosotros las agarramos, las rascamos, intentamos cortar su tronco o cortamos o aplastamos alguna parte de ella va a empezar entonces a soltar su savia lechosa, como nosotros podemos ver acá. Essa savia, se entra em contato com a pele, ela vai ocasionar bastante irritação, podendo chegar a ser purulenta e criar então infecções bacterianas. Ou seja, que nós temos que ter muito cuidado quando vayamos a trabalhar com essa planta, utilizar guantes, roupa larga e também proteger os olhos utilizando gafa. Se esse líquido chega a entrar em contato com nossos olhos, pode ocasionar hasta la ceguera. Así que é muito importante que nós tengamos muito cuidado com ela. Bien, y por último en este video les quería traer entonces el árbol que para mí es la considerada más tóxica que existe, que sería la Litrea brasiliensis y Litrea cáustica, conocidas también en Chile como litre y acá en Brasil como Aroeira brava o también árbol de bugre. Essas plantas, aunque se chamam Aroeira brava, ella não é um esquinas, como as aroeiras que nós vimos al início do video e tem um síntoma de alergia muito menor, aunque em muitas pessoas pode ser sim muito assustador. El litre é uma das plantas então mais agressivas, porque não importa, não é como, por exemplo, as eufórbias que nós temos que cuidar para não lastimá-la e que saia o látex, ou que haja só uma temporada de pólen para que ocasione algum efeito. El litre ou a aroeira brava, ele possui então substâncias voláteis que solamente por passar cerca desse árvore nós podemos ter vários sintomas de intoxicação, como por exemplo, estado febril, mucho dolor en el cuerpo, ronchas también que tardan semanas en salir, que pueden entonces ocasionar heridas sangrantes en la piel, bien como mucho dolor no solo localizado, pero por todo el cuerpo. Yo he quedado muy mal, no conseguí dormir por varios días, tenía mucho dolor en todo el cuerpo. Yo voy a dejar acá la forma que yo me encontraba, todo el cuerpo quedó así. Ok, eu trabalhei com esse árbol, então como motosierra, ou seja, que tive muita exposição e quedei muito mal, pero aún solamente passando por abaixo desse árbol, nós podemos ter muito problema. Por la mitología urbana, las personas dicen que nosotros no vamos a tener problema con esas plantas si nosotros las saludamos. Acá en Brasil, lo que nosotros tenemos que hacer, entonces, durante la mañana, nosotros tenemos que saludar diciendo buen tarde, comadre Aroeira, y durante la tarde nosotros tenemos que decir buen día, comadre Aroeira. E allá em Chile, a leyenda urbana é que esse árbol não vai ser mal para nós se nós lo insultamos quando passamos e lo escupimos no pé. Pero creo que todo isso tem que ver com reconhecer a planta e não acercar-se muito de ella. É uma planta muito agressiva e os sintomas podem chegar a óbito porque pode ocasionar um choque anafilático, ocasionando então paro cardíaco. Bien, y para reconocer ese árbol no es tan fácil porque él no tiene una característica muy marcante. Son hojas entonces más coriáceas, lustrosas, de coloración verde más oscuro, con las venas un poco más marcadas, más claras en la parte superior. Él puede llegar de 3 a 20 metros más o menos, él tiene mucha variación y los frutos son en forma de drupas y dan en forma de inflorescencia, o sea que son muchas drupas en solamente una rama. Esses frutos hasta se come, se pode fazer chicha com elas e algumas outras infusões, pero hay que reconhecer que é melhor nós quedarmos bem alejados dessa planta. Há algumas pessoas que são imunes, pero como eu havia dito, essa é uma das plantas que mais dá alergia extrema nas pessoas, ou seja, que hay que ter muito cuidado e não confiar-se. Pero bien, gente, aún reconociendo esses 5 tipos de planta que podem ser muito alergênicas para nós temos que saber que eles têm uma grande importância ecológica, traem muito alimento para vários polinizadores como abejas, dispersores como aves, então nós não podemos sair exterminando tudo isso, pero temos que ter respeito e cuidar ao trabalhar com essas plantas.
Gafas, cobertura da pele, guantes são muito necessários. E aunque acá é um canal mais orgânico, não quero incentivar vocês a tomar medicações, pero quando vocês trabalham nessas regiões que possuem esses tipos de planta, sempre é importante ter então a mano antihistamínicos e por lo menos um unguento de corticoide para que vocês consigam aliviar os sintomas se chega a ser necessário ir até um hospital. A caixa eu vivo bem aislada, é difícil locomover-se até a cidade para ter atendimento médico, assim que ter sempre essas medicações cerca de si vai ser muito importante e pode evitar uma catástrofe muito mais grande. Por suerte, agora já me encontro bem, já posso continuar trabalhando acá no bosque, pero sempre com muito cuidado. Se vocês se acordam de mais alguma planta que também vocês tenham muita alergia e creem que pode ser benéfico que outras pessoas sepam de ela, por favor, comentem acá abaixo e distribuam a informação. Espero que les haya sido útil esse vídeo e que les haya servido para conhecer um pouquinho mais das defensas que nossas plantas têm e também como afetam nosso corpo humano. Que tenham um rico inverno e hasta la próxima. Tchau!